Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos avançar aqui para o nosso estudo sobre arrays. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aqui. Nós encerramos o nosso último encontro falando sobre array e hoje vamos falar sobre o array, uma continuidade para podermos avançar, ok? E a partir, esse vai ser o nosso último encontro a partir desse momento com relação a essa parte de sintaxe, tá? Que nós tivemos até aqui com relação ao C#. Nós vamos avançar sem ser nesse encontro no próximo, já estou cantando para vocês. A gente vai começar a trabalhar com orientação a objeto, tá? Então já no próximo encontro já vai ser parte de orientação a objeto. É importante que você assista às aulas anteriores, tá? Para que você tenha a base para poder fazer a parte de orientação a objetos, ok? Não é muito diferente de toda a lógica relacionada à orientação a objeto, ou POO, mas a gente vai trabalhar com C#, então precisamos aprender a sintaxe de trabalho do C#, ok? Criei um projeto novo, criei aqui o nome do projeto da solução como sendo o mesmo nome, array02, tá? Estou avançando aqui para ele não usar o nível superior, para ele criar o método main para a gente, utilizando ainda o C aqui. Vamos criar o projeto e vamos aí para a nossa parte de criação do array de maneiras diferenciadas. Bem, está criado aqui o nosso projeto. Então nós vimos que, deixa eu fechar essa tela aqui, nós vimos que a criação do array ele é muito simples, né? Você, para criar o array, você segue uma lógica, na verdade existem formas de criar o array, é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? Como é que se faz para poder criar os arrays de várias formas. Então, a gente pode, por exemplo, criar um array, deixa eu botar aqui assim, criar um array de 4 elementos, vamos botar de 3, de 5 elementos e adicionar valores depois, que isso é possível. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos criar aqui uma declaração que a gente vai criar um array de strings, que o nome vai ser carros, tá? E que ele vai ter do tipo string aqui, com 4 elementos. Então veja que dessa forma você está fazendo a criação de um array do tipo string com 4 posições, beleza? A gente pode também, se você isso fazendo essa criação dizendo o tamanho. Nesse caso aqui agora então nós vamos criar o array de 4 elementos, pode ser elementos adicionando automaticamente seus valores. Nós já fizemos isso, adicionando os seus valores, certo? Então vamos botar aqui string vai receber frutas, que vai ser um novo string de 4 elementos, certo? E aí, como é que nós temos feito, né? A gente coloca direto os valores. Então, ó, a gente já pode colocar aqui o abre e fecha, como é string, né? Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá, maçã, banana, abacaxi, laranja. Beleza, tá aí o nosso array com 4 elementos já lançados direto, ok? Nós podemos também criar o array sem especificar o tamanho. Veja que nos dois primeiros, né, aqui nós criamos sem dizer os valores. Aqui a gente cria ele com os tamanhos e bota os valores, mas também a gente pode criar o array de 4 elementos, mas sem especificar o tamanho. Então vamos pegar o mesmo exemplo aqui da maçã, vamos só botar aqui, da maçã não, da frutas, vamos botar aqui, ó, criar o array sem definir o seu tamanho. Ele permite também fazer isso, tá? É até bom, entre aspas, fica dinâmico, meio dinâmico, né? Não seria dinâmico a palavra correta,
mas sem definir o seu tamanho. Então como é que seria feito? A gente bota aqui string, vamos dizer que vamos criar aqui um array chamado de frutas2, que vai receber, e aí aqui está a diferença, né? Você vai colocar que ele é uma string, você não está indicando o tamanho dele, mas vai colocar aqui os valores. Então vou botar aqui, por exemplo, só 2. Então vou botar aqui abacate e morango. Então ali tem um array de 2 elementos, certo? Que pode ser criado também dessa forma sem definir o seu tamanho. Essa é a parte importante da explicação. Agora a gente pode também criar o array sem utilizar a palavra new. Ele também consegue perceber isso, tá? Então, ó, criar o array sem utilizar o new. Como é que a gente faria isso? String, vou botar aqui que vai ser nomes, certo? Nomes. Vamos colocar aqui que ele vai ser, botar aqui Henrique, que é o nosso diretor. Vocês vão conhecê-lo através dos podcasts que ele vai participar aí com vocês. Tem aqui o nosso Giovanni, que toda semana me cobra os vídeos. Que faz a parte de web design, essa parte aí do tratamento da edição dos vídeos para vocês com essa qualidade aí maneiríssima. Expert aí na criação de vídeos. E temos também a Gisele. Bom, não sei se o nome da Gisele é com L com 2 L. Gisele, botar com L só. Se estiver correto, me perdoe. Se estiver incorreto, me perdoe. E a nossa Amandinha, Amanda, nossa secretária, se eu não me engano, acho que essa é a função dela. Mas se não for, o que ela faz, que ela faz muito bem feito. Então, a gente tem essa utilização aqui, tá vendo? Para poder criar os arrays dessa forma. Então, recapitulando aqui, nós temos criar um array de 5 elementos, né? E adicionando os valores dele, né? Eu botei 5 aqui, mas botei 4 aqui, né? Os 4 elementos, ok? Temos aqui criar o elemento adicionando seus valores. Então a gente cria aqui e bota os valores. A gente pode também definir o array sem definir o tamanho, porque veja que aqui foram definidos os tamanhos, certo? Definidos os tamanhos. E nesse aqui não foi definido o tamanho. Então aqui a gente tem um array chamado de frutas2, que tem 2 elementos, certo? Ponto e vírgula ali no final. E também a gente pode, e veja que em todos eles nós utilizamos o new, porque a gente está utilizando aqui para poder criar um array utilizando esse tipo aqui, tá? A gente sabe que na verdade, né, aqui o que está utilizando é uma classe, né? A gente pode ir ali, ó, que representa o texto e uma sequência de UTF-16. É uma classe, né? Toda vez que a gente usa o new, a gente faz uso de uma classe. Mas João, a classe não tem que ter letra maiúscula? Tem, mas aí existe uma conversãozinha que o .NET faz, que você pode ver que ele está utilizando a classe ali, ó, tá vendo a class system string com S maiúsculo, tá? Uma conversãozinha que ele tem aí com relação a utilizar a classe que existe dentro do C# e a classe que existe dentro do .NET. Existe uma conversão dentro disso aí, não precisa se preocupar. Ok? Então, beleza, vimos aqui a parte de criação do array. A gente também viu, e aí eu vou aproveitar e fazer aqui, a gente viu que a gente pode fazer percorrer, né? Então, só para deixar aqui, para a gente poder não deixar de fazer um percorrer aqui, vamos utilizar aqui o for. Vamos declarar aqui um int i que vai receber o tamanho 0. Vou dizer para ele qual é o tipo de interação. Eu quero que ele pegue o i e que ele faça enquanto o i for menor do que frutas, deixa eu botar frutas, do que frutas. A gente vai utilizar aqui o método length, certo? Ou seja, ele vai, eu sei que se o length ele diz qual é o tamanho do elemento, então eu sei que aqui tem 4 elementos, então ele está indicando o seguinte para ele: eu faço enquanto i for menor do que 4, ok? E vamos fazer aqui a iteração, botar aqui o i++, que é para poder indicar que sempre que ele passar por aqui o i vai receber mais 1,
ok? Vamos colocar aqui o console para ele poder imprimir para a gente. Console.writeLine. Existe um método mais específico para isso também, tá, gente? Eu estou utilizando aqui o for, mas na orientação objeto a gente vai trabalhar com o for-each. Ou a gente pode até dar uma olhada aqui também no for-each, que ele facilita bastante a vida da gente, tá? Eu vou fazer com o for-each também para vocês verem. Então, vou fazer frutas i, vamos mandar ele rodar, vamos ver aqui ele percorrendo esse frutas, o array. Um momentinho só, tá ali o resultado para a gente. Ok, percorreu, legal. Tem uma outra forma de percorrer também, que é você utilizando for-each, né? Não me lembro de ter feito para vocês, peço perdão, mas de qualquer forma vou botar aqui para vocês. O for-each, tá? Como é que ele trabalha? Eu vou dizer para ele que eu quero trabalhar com um determinado tipo de objeto que vai vir de um array. Então, por exemplo, ó, se aqui eu declarei, vamos pegar aqui os nomes, se ele é string, eu tenho que indicar para ele o seguinte, ó, que ele vai montar uma string, e aí vou colocar aqui, por exemplo, chamado nome, tá? Então, essa variável, né, string nome, ela vai trazer os valores que estão em, e aí botar ali nomes. Deu para entender? Então ele vai extrair cada nome desse aqui, né? Deixa eu botar aqui o Henrique com H maiúsculo. Cada nome desse aqui, ele vai extrair para dentro dessa variável, ok? A parte legal é que você não tem a obrigatoriedade de trabalhar com a iteração, né? o i++ ou qualquer outra variável dessa inteira, porque ele já vai fazer isso, ele já entende que é para percorrer o array. Tá bom? Então aqui basta colocar o console.writeNome, tá vendo? Ele já entende, tá? Vou comentar esse aqui, não, vou deixar os dois. Dá só aqui vou botar aqui vou rodar. Ele vai ficar coladinho, não tem problema não. Então tá ali, ó, percorreu, tá vendo? O primeiro array, depois do segundo array, tá? Possivelmente eles vão trabalhar muito com esse for-each, que ele é mais simples, né? A gente não tem que fazer essa lógica toda aqui dentro do for, tá? É claro que existem momentos em que eu vou utilizar esse, existem momentos em que eu vou utilizar esse, ok? Mas à medida que a gente for avançando na orientação objeto, vocês vão perceber isso legal. Tá bom, gente? Nos vemos aí no próximo encontro, já começando com a orientação objeto. A gente está chegando no ponto alto do curso, né? O início do ponto alto do curso, que é a gente poder avançar na parte mais pedida no mercado. E a partir daí a gente vai começar a ir direto para o .NET Core, a gente vai avançando aí para o Entity, vamos começar a trabalhar com o banco de dados e vamos partir para a parte de front-end, e aí vai ser legal pra caramba. Tamo juntos e misturados. O pessoal da Upcode aí manda um abraço para todos vocês, tá? Fica com Deus, gente, até a próxima.